Opa, parece que eu lembrei a senha do canal, né? Não é de hoje que eu cito aqui meu mano Junji Ito, um dos responsáveis por vários mangás bizarros de terror e também por um trauma de infância que eu adquiri após ler Uzumaki, com sei lá, uns 11 anos? Oi, como é que você tá? Você tá bem? Eu sou o Gus e hoje eu vou falar um pouquinho de um conto dele. Então já deixa aquela moral do like, comentário e compartilhamento pra minha volta. E relaxa, não é sobre a Tomie. O conto se inicia com um cara chamado Kumi, voltando com seu hobby de observar pássaros ali perto de onde ele morava, que era um local para fazer trilhas. Ele acaba achando o maluco todo fudido pedindo ajuda. Ele relata que está no local há dias, já que estava fazendo trilha, caiu e não conseguia se mexer. Kumi então ajuda o rapaz chamando os médicos. Chegando no hospital, o médico diz que as pernas do rapaz já estavam cicatrizadas, o que faz o policial perceber que ele ficou bastante tempo parado, já que ele identifica o moribundo como Shiro Moriguchi, e diz que tem um plano de escalada dele registrado há um mês no início da trilha. Então todo mundo fica curioso, já que o cara não conseguia se mover, como ele fez para se alimentar. Shiro responde que ele apenas racionou a comida que ele já tinha. Então tá. Parece que Shiro ia ter que fazer uma cirurgia nas pernas, porque elas deformaram durante a cicatrização. Então o policial perguntou se ele tinha algum contato para poder avisar. E Shiro responde que não tem ninguém, nem emprego, nem namorada. Quase um brasileiro médio. Kumi fica um pouco mais com Shiro no quarto, falando que ele tá famoso e até apareceu na TV. Com isso, Shiro muda a expressão em seu rosto e diz que quer pedir um favor. Ele pede pra Kumi dormir no quarto com ele essa noite, e parece bem desesperado. Kumi decide ficar porque ele parecia estar realmente apavorado. Nessa noite os dois ficaram de papinho e descobrimos que o Shiro é órfão, desempregado, sozinho e que o único hobby dele era fazer trilhas. Até que ele se ferrou aí. Após os dois pegarem no sono, Kumi acorda com os barulhos e dá de cara com isso aí. Amigão, eu já tive uma paralisia do sono igualzinha a essa aí. Kumi se assusta e pergunta quem era aquela mulher. Se é que dá pra chamar isso de mulher. A criatura estranhamente encara Kumi e chega bem próximo, até que deixa escapar um sorriso macabro e sai andando do quarto normalmente. Kumi então pergunta a Shiro o que caralho acabou de acontecer. Você não disse que não tinha namorada? Até que o Shiro, tossindo muito, cospe algo e vemos que ele cuspiu carne crua. E Shiro diz que aquela estranha criatura apareceu de novo. Kumi, totalmente assustado, sem entender nada, pede pro Shiro explicar tudo. Então ele diz que uma semana depois que ele caiu na trilha, aquela mulher estranha apareceu. Ele estava no limite. O resgate não vinha e a comida já tinha acabado. Ele decidiu pedir ajuda para aquela mulher. E então, ela o ajudou. Ela enfiou carne crua na boca dele. E com as palavras de Shiro, tinha um sabor maravilhoso, se espalhando na minha língua, que parecia dormente. Até que a mulher simplesmente foi embora rindo. Shiro pensou que estava salvo, mas a mulher não voltava. A fome e a sede atacaram novamente, até que a mulher estranha voltou. Dessa vez ela alimentou ele com sangue e logo em seguida se foi novamente. Shiro disse que a mulher passou a aparecer quase todos os dias e ela o alimentava com sangue e carne crua. Ele só sobreviveu por causa dela, devia sua vida a ela. O cara já tava ficando lelé da cuca já. Shiro então disse que estava apavorado. Mesmo depois de encontrado, a mulher aparecia de novo para alimentá-lo. E a carne antes maravilhosa agora era nojenta. Então Kumi fala que é óbvio que se uma mulher bizarra te alimenta pela boca com a carne crua iria ser nojento. Kumi, vendo que o Shiro ainda estava com medo, decide ficar um pouco mais com ele no hospital. Até que de novo ele acordou com barulhos estranhos. E parece que estava na hora do rango, né? Shiro cospe um olho e o Kumi começa a perseguir a mulher, que sai rindo como se nada tivesse acontecido. Até que ela simplesmente abriu asas e saiu voando. Kumi, ainda mais preocupado com a situação, deu queixa da mulher estranha, mas não falou nada sobre ela ter saído voando, até porque senão ele ia parecer maluco. As coisas se acalmaram um pouco depois disso. Até que o Shiro começa a coringar, falando que tava com medo do pássaro monstro. Falando que ela acha que ele era um filhote que, quando ele era bebê, foi abandonado em um parque por uma semana. Ele acha que ela o alimentou, por isso que ele sobreviveu, mesmo sendo só um bebê. Depois de um tempo, os policiais voltam pra falar com eles e dizem que o DNA da carne e do olho eram de origem humana, mas não encontraram o corpo. Eles foram interrogados, mas não se tinha muito o que fazer a não ser deixarem os policiais desconfiados. Shiro finalmente tem alta e se despede de Kumi. Na partida, Kumi vê algo estranho no céu e fica pensativo. Depois de um mês, Shiro manda um postal falando que se acertou na vida e estava até trabalhando, e não citou nada sobre a mulher, o que deu um alívio pro Kumi. Anos se passaram e encontram o corpo do Shiro, congelado, em uma depressão do Monte Fuji. Dizem que quando o encontraram tinha um grande pássaro preto bicando os restos mortais dele, mas ninguém sabe se realmente é verdade. Depois de um tempo, foi vazado na mídia que a carne humana que Shiro era alimentado batia com o DNA do próprio Shiro.
acha um diário do Shiro que contava que a mulher voltou a aparecer e o atacou. Por isso ele decidiu fugir do país, mas foi capturado pela criatura que o levou para o Monte Fuji. A criatura comeu a coxa esquerda dele, por isso ele não conseguia andar, estava ficando frio, e todos os dias ela arrancava pedaços do corpo de Shiro aos poucos. Ao contrário de anos atrás, que ela o alimentava aos poucos, todos os dias. Um tempo depois, Kumi decide voltar ao seu hobby, que era observar os pássaros ali pelaquela trilha que tinha perto da casa dele. E ele continua pensando como que o Shiro foi alimentado com a própria carne. Então a mulher deveria, sei lá, ser uma viajante do tempo. Distraído na floresta até que do nada a criatura aparece, assustando Kumi. Ele cai, quebrando a perna no processo. Então aquela coisa preta começou a pairar, chegando cada vez mais perto de Kumi, se aproximando ainda mais e o alimentando com carne crua, com um gosto horrível. É muito bom como num cotidiano normal o Junji Ito consegue trazer algo totalmente bizarro pra trama e deixar aquilo ali cada vez mais estranho. E o interessante também é como os personagens do conto geralmente parecem tão burros. Tipo, por que eles não acionaram a polícia, pediram pra deixar de guarda ou sei lá, tentaram gravar a mulher? E porque só eles viam de fato a criatura em forma de mulher? Será que era tipo uma maldição que tá naquela trilha? Se tiver alguma teoria, pode comentar aí, eu vou adorar ler. As minhas é que eu acho que era uma espécie de looping temporal ou maldição mesmo. Uma arpia que viaja no tempo e se alimenta com a própria carne. Bizarro. Ainda tem uma outra interpretação de um gringo que eu achei, que ele deu essa interpretação quando ele tava num momento meio ruim da vida dele, e ele basicamente interpretou o pássaro preto como a própria personificação da depressão. Então se você não tiver problema com isso, eu vou deixar o link aí embaixo que vale a pena dar uma lida. Lembrando que eu gosto muito de Junji Ito e mangás de horror, e eu vou tentar trazer mais histórias pra cá. Isso aqui é só um começo. Então se você tiver algum mangá muito foda ou outra história do Junji Ito, pode ter certeza que eu vou querer saber e posso acabar até trazendo pra cá. Então se você tiver uma sugestão, pode comentar aí. Bom, então tomem cuidado aí caso virem um pássaro preto voando por perto. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Valeu, falou!